Então, Gênesis 1, quando ele fala da criação, ele não quer dizer exatamente como Deus fez todo o universo e toda a Terra. Ele não quer dizer, explicar para você com uma receita, né? Como um passo a passo de como fazer um universo, de como fazer um planeta Terra, de como você se fabrica um sol. O intuito dele não é esse e nunca foi. O intuito de Gênesis 1 é explicar para você que Deus fez essas coisas, né? Como? Não sei. Ele explica? Não explica. Ele fala que ele fez. É isso. É só isso. E ele dá até umas explicações, mas essas explicações não quer dizer exatamente que foi daquele jeito. Ah, mas a Bíblia está mentindo, Cleito. Não, não está. Ela está lhe explicando de uma forma em que você possa entender. Certo? E mais que isso, ela está explicando de uma forma em que o povo hebreu daquela época possa entender. Porque veja, hoje a gente sabe que a Terra é redonda. Alguns até contestam isso, mas vamos dizer, hoje a gente sabe, a maioria sabe, e alguns têm dúvida de que a Terra é redonda. E alguns acham que a Terra é plana. Mas na época dos hebreus não existia nem a possibilidade remota deles, de toda a população, saber que a Terra era redonda. Isso já foi muito mais para cá, muito mais para perto de nós do que para perto deles. Essa ideologia de uma Terra redonda, giratória e molhada. Então, eles eram pessoas em que não imaginavam que o que tinha fora da Terra, que existia planetas, outros planetas, e que poderiam existir um vácuo. Por exemplo, hoje você sabe, você pode acreditar ou não, mas você já ouviu falar num buraco negro, né? Você já ouviu falar num cometa, meteoro, você sabe o que é, e se colocando no lugar das pessoas daquela época, o meteoro que eles viam era um sinal de Deus. Então eles não sabiam nem de forma remota o que era um meteoro, certo? Então veja que Deus ele está falando com um povo primitivo, com um povo que mal sabe como agir. Você vê que Moisés, ele fala nas leis, ele fala sobre coisas elementares para que aquele povo não matasse uns aos outros, prosperasse, mas tem leis sanitárias que faz com que aquele povo tenha saúde, não é? Você vê que quando a pessoa tivesse uma lepra, uma doença contagiosa, infecciosa, você vê que o mandamento era manter aquela pessoa afastada da comunidade por um tempo. Você vê que quando uma mulher estivesse menstruada, por exemplo, ela também deveria ficar afastada até do seu marido. Por quê? Porque para não, se por acaso tivesse uma doença contagiosa, não contaminasse não só o seu marido, mas como toda a comunidade, porque a gente sabe que os lixos, o sangue, ele é muito transmissor de doença. E aquele lixo que ela colocava fora, porque você tem que colocar em mente que na época não havia absorvente, sempre livre. Então elas usavam panos, trapos, que eram jogados no lixo. E se aquele lixo de sangue ficasse perto das pessoas,
o risco era muito grande de contaminação. Então, tudo o que Moisés vem falando é para aquele povo ser uma nação e prosperar sem doença. Mas eu já entrei em outro assunto, só que você vê que o povo, as coisas básicas, quer dizer, lavar as mãos, manter uma higiene pessoal, não é? Eles não sabiam. E como é que Deus iria falar com aquele povo exatamente sobre coisas do universo, se nem as coisas daqui da Terra, ou viver em comunidade eles sabiam? Era praticamente impossível. Então não tem como você, com a mente de hoje, entender por que o Gênesis 1 é assim. Então você tem que se transportar para aquela época. Então Deus está falando com aquele povo super simples e super primitivo de uma coisa tão científica, tão, não quero dizer nem científica, mas de uma coisa tão fora do padrão, que ele trouxe para a linguagem mais natural para que eles entendessem, certo? Não adiantava ele usar outra linguagem a não ser essa. Agora ele vem colocando a ordem, ele vem colocando, fazendo as coisas. E ele fala de uma forma com que qualquer criança entende. Tanto faz você ler Gênesis 1 para uma pessoa que tenha PhD e seja formada, como para uma criança de 5, 6 anos de idade. Eles ambos vão entender que Deus criou o mundo e que ele fez por partes e que ele foi fazendo. Então isso é o importante, e essa é a mensagem de Gênesis. Não é saber detalhes, mas de uma forma direta e objetiva explicar como as coisas foram feitas. E eu vejo outra coisa também, ponto 2. Não era o querer de Deus explicar isso, mas ele explicou porque os homens queriam saber. Ou seja, era uma curiosidade do homem. E é uma curiosidade do homem até hoje. Por isso que a gente vê na ciência os homens estudando astronomia, né? Astronomia não é astrologia, mas é astronomia, e criando telescópios e criando foguetes, né? E satélites, porque isso é uma curiosidade do homem, era uma lacuna que existia e precisava ser fechada.